Política, o Plano Aberto recebe hoje um especialista em direito constitucional que esclarece as dúvidas sobre os ritos do impeachment. Educação, estão abertas as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio 2016. Rede Wi-Tech oferece cursos gratuitos na área de tecnologia da informação e tem ainda as vagas de emprego abertas aqui na região. Olá! O Plano Aberto de hoje começa falando sobre política. Golpe ou direito garantido na Constituição? Desde sua abertura pela Câmara dos Deputados em dezembro do ano passado, o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff tem gerado muito debate. O processo é defendido e também questionado por diferentes setores da sociedade brasileira. Mas para entender melhor cada argumento, é preciso ter claro quais são as regras jurídicas que regulamentam esse processo. E é sobre isso que eu converso agora com o professor do Departamento de Direito da UFOP, especialista em Direito Constitucional, Alexandre Bahia. Olá, professor, seja bem-vindo ao Plano Aberto. Professor, eu vou começar perguntando o que pode levar um presidente ao impeachment? A Constituição prevê as hipóteses de impeachment no artigo 85 e delega para uma lei, a Lei 1079 de 1950, falar sobre essas hipóteses. Então, lá na Lei 1079, a gente tem a tipificação de cada um dos casos de crime de responsabilidade, que é o impeachment, estão previstos lá. O presidente tem duas espécies de crime que ele pode cometer. O crime de responsabilidade, que dá origem ao impeachment, é julgado no parlamento, no Senado, e o crime comum, que é julgado pelo STF. No nosso caso, atualmente, do presidente Dilma, falamos de crime de responsabilidade. Professor, qualquer pessoa pode fazer o pedido de impeachment do presidente? Qualquer cidadão, basta apresentar uma cópia do título de eleitor, pode apresentar, elencando alguma das hipóteses da Lei 1079. Professor, qual é a diferença entre cassação e impeachment? A gente não fala exatamente em cassação, porque a cassação lembra a gente uma época muito ruim, que é a época da ditadura, em que você tinha parlamentares que eram efetivamente cassados. A gente fala em cassação de direitos políticos, ou mais tecnicamente em perda e suspensão de direitos políticos. No caso da presidente, nós estamos falando de a prática de um crime que a Lei 1079 define como crime, que é um pouco diferente dos crimes lá do direito penal propriamente dito, em que ela perde o cargo e, portanto, tem cassado o mandato por via indireta. Então, a gente não fala diretamente em cassação, mas numa perda do mandato por declaração de prática de crime, no caso de crime de responsabilidade. E, professor, por que algumas pessoas dizem, que esse processo é um golpe, Quais são os argumentos usados para falar que é golpe e também quais são os contra-argumentos, as pessoas que defendem esse processo? Pois não é que o impeachment seja golpe, Ele é previsto na Constituição, ele é previsto na legislação, a gente já teve um processo de impeachment, que foi o impeachment do Collor. Então, ele em si não é um golpe, você pode ter um abuso das previsões legais, o direito ele é neutro com relação a esse tipo de coisa, você pode usar as disposições ali para um golpe parlamentar, e esse é o argumento que muitos dos que defendem que esse impeachment, da forma como ele está sendo colocado, ele seria um golpe, porque na verdade você tem que esse pedido só foi para frente porque a base parlamentar do governo saiu do governo. Então, inclusive o vice-presidente levando mais a maioria dos partidos que formavam a base do governo. Quer dizer, nesse sentido, aqueles que creem que seja um golpe pensam nos... Bom, o presidente ele perde a base parlamentar e, portanto, ele sofre impeachment. Eu acho que essa é a relação. Nós temos um sistema que é muito frágil nesse sentido, porque basta o presidente perder a maioria no parlamento que qualquer questão poderia ser colocada para que ele sofresse o impeachment. De outro lado, aqueles que defendem o crime de responsabilidade, no caso, entendem que há elementos baseados praticamente em duas questões, que seriam as chamadas pedaladas fiscais e os decretos não enumerados, decretos suplementares do orçamento, que isso configuraria as hipóteses de crime de responsabilidade e, portanto, o processo seria cabível. Professor, na sua opinião, existem provas concretas que podem justificar esse impeachment? Ou o senhor acha que existe um risco aí de uma ruptura democrática? Pois eu tenho defendido, junto com outros professores, no sentido de que não há, no caso, elementos para a caracterização de crime de responsabilidade. A gente pode caracterizar algumas das práticas do presidente até como uma questão que envolva crime de responsabilidade fiscal, algumas questões fiscais,
mas não crime de responsabilidade. Toda essa história, na verdade, ela ganhou corpo a partir do momento que o Tribunal de Contas da União mudou o entendimento que ele tinha antes. O Tribunal de Contas antes entendia que não era caso não havia nenhum problema na prática das pedaladas ou dos decretos suplementares. De repente, o Tribunal de Contas muda de opinião e julga desfavoravelmente as contas do presidente. Isso é um problema muito sério para nós do direito, no sentido de que uma mudança de entendimento ela só pode ser aplicada para o futuro. Você não pode ser processado hoje por algo que, quando você praticou, não era considerado um ilícito. Você viola a ideia mais básica do direito, que é o devido processo legal, que é a existência de leis prévias e de entendimentos prévios para que você possa saber o que você está fazendo. A partir do momento que o TCU ele muda a opinião dele e isso dá força, dá elementos para que a oposição então peça o impeachment, a gente tem um problema muito sério, né? Quando você soma, isso poderia ter ficado morto ali no início, se não fosse a debandada do PMDB e de partidos menores junto com ele. Vários presidentes no Brasil já sofreram vários pedidos de impeachment. Lula, Fernando Henrique, vários, Sarney. Não foi para frente porque o presidente tinha uma base grande no Congresso Nacional, inclusive os presidentes da Câmara e do Senado estavam alinhados com o governo. Esse pedido de impeachment ele só vai para frente porque o presidente da Câmara se indispôs com o partido da presidente e a bancada do PMDB, junto com partidos menores, resolveu sair de dentro do governo. Isso gera um precedente muito ruim, porque então a gente está confundindo o crime de responsabilidade como se o Brasil fosse um sistema parlamentarista em que o primeiro-ministro cai quando perde a maioria no Congresso. Crime de responsabilidade não é isso. Assim como baixa popularidade da presidente, inflação, desemprego, ineficiência, nada disso é causa para impeachment. O impeachment tem a ver com crime, e se a gente não caracterizar exatamente aquilo lá como crime, a gente está cometendo uma ilegalidade. O Estado de Direito sofre quando a gente pensa que uma presidente pode ser deposta sem efetivamente ter cometido crime de responsabilidade. Professor, muito obrigado pelo esclarecimento. Tá bom? O Plano Aberto agradece a sua presença. E a gente continua com o Plano Aberto. Confira as oportunidades de emprego na região. A Receita Federal de Ouro Preto oferece 2 vagas de estágio para estudantes de administração. É preciso estar cursando a partir do 4º período. Os interessados devem levar o currículo presencialmente na sede da Receita. O endereço é Largo do Rosário, número 99, no bairro do Rosário. Outras informações sobre a vaga podem ser obtidas pelo 3551-2225. O Cine de Mariana oferece 8 vagas para servente de obras. Para se candidatar, é preciso ter ensino fundamental completo e 6 meses de experiência. A oportunidade é exclusiva para homens residentes em Mariana, Ouro Preto ou no distrito de Antônio Pereira. O Cine de Mariana também oferece 6 vagas para porteiro. Os interessados devem ter ensino fundamental completo. O Cine fica no Centro de Convenções da cidade, na Avenida Getúlio Vargas. Outras informações no 3558-2001 ou 3557-3547. Confira outras oportunidades no portal do Ministério do Trabalho e Emprego. Acesse maisemprego.mte.gov.br. Estão abertas as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio 2016. Neste ano, o Enem vai acontecer nos dias 5 e 6 de novembro. Para se inscrever, o candidato deve informar os números da identidade, do CPF e do telefone de contato, além do seu endereço de e-mail. Também é preciso informar o município onde o estudante deseja realizar a prova. O valor da inscrição é de R$ 68, R$5 a mais do que na edição passada, e o pagamento pode ser realizado em qualquer agência bancária, nas casas lotéricas ou nas agências dos Correios. Estão isentos da taxa os estudantes que vão concluir o ensino médio na rede pública neste ano e os alunos de baixa renda. As inscrições vão até o dia 20 de maio e devem ser feitas pelo site enem.inep.gov.br. E a Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais, o ITEC, está com inscrições abertas para novos cursos semipresenciais gratuitos na área de Tecnologia da Informação. Pode tentar as vagas qualquer pessoa que tenha concluído ou esteja cursando o ensino médio. Para se inscrever, é preciso realizar um cadastro no site itec.mg.gov.br. Também é preciso comparecer em algum polo ITEC para finalizar a inscrição, portando cópia da identidade, do CPF e do comprovante de escolaridade.
Aqui na região, a UAITEC fica em Mariana, na rodovia do Contorno, número 327, no bairro Colina. Além do cadastro, no site da UAITEC você encontra a lista completa dos novos cursos. Outras informações pelo 3558-3110. Quer rever a entrevista de hoje? É só acessar nosso canal na internet, youtube.com/cppafop. E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.